Então, nós vamos agora estudar a epístola escrita por Judas. E como é um capítulo só, com 25 versículos, nós vamos ler. Esse livro, ele traz umas passagens difíceis, umas passagens que ninguém tinha escrito antes. E se ele não tivesse escrito, a gente não saberia. Ele nos responde algumas coisas em relação ao Antigo Testamento. E tem umas passagens realmente difíceis que a gente precisa se debruçar melhor para buscar entendimento. Como nosso tempo é curto, a gente vai ler a epístola e a gente vai passar por essas passagens e ver qual é o entendimento, o que se entende em relação a essas passagens difíceis, mas nós vamos ter uma ideia geral do livro, tá? Então, vamos passar a leitura agora do livro. Judas, tá? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, Pai e guardados em Jesus Cristo. Misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. A gente vê aí a parte da carta, a saudação, né? E agora ele começa a carta. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com a dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e o negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreende por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas e desraigadas. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Estrelas errantes para as quais tem sido guardadas a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos da palavra anteriormente proferida pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão em dúvida.
salvai-os arrebatando do fogo. Quanto aos outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória e majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Muito prático, né, Judas? Ele está falando sobre um tema específico aí, que são os falsos mestres. Chama a igreja para acordar, fala uma ou duas coisas que a igreja tem que fazer, mas o que ele quer aí falar é em relação aos falsos mestres. Essa é a epístola de Judas, que é uma epístola super prática, né? Ele não dá aí grandes ensinamentos acerca da doutrina, acerca do evangelho, ele sabia tudo sobre isso, porque ele é irmão do Senhor, né? Na verdade, irmão de Jesus. Ele fala, se apresenta aí como irmão de Tiago. Então vamos lá para o método crítico. Quem escreveu Judas, ele fala que ele é irmão de Tiago, Tiago é irmão de Jesus, ele é irmão de Jesus. Sabia tudo sobre evangelhos, tudo sobre Jesus, tinha entendido tudo e muito provavelmente por isso, também pela pressa talvez, ele não escreve detalhes sobre salvação, sobre Jesus, ele tem um ensino que é para falar. Ele está escrevendo para um grupo de judeus e talvez também de gentios, entre 60 e 70. O que ele quer falar é acerca dos falsos mestres, da falsa doutrina. A gente vê aí que o gênero é epistolar, a gente vê as partes de uma carta. Qual é o transfundo histórico? Quem são as pessoas que receberam a carta? Eu anotei aí para vocês, ó, cristãos provavelmente estavam num contexto muito difícil, onde grupos de falsos mestres se levantam para fazer libertinagem e influenciando a muitos. Então a gente vê aí esses cristãos que estavam nesse contexto difícil, né? Falsos mestres, falsa doutrina, falso ensinamento, a mesma coisa que a gente viu lá em 1 Pedro. Em 2 Pedro, a gente vai ver agora em relação a Judas. Judas é quase que uma repetição de 2 Pedro, muitos versículos idênticos, muito repetidos mesmo, muita coisa igual. Os dois, então, estão escrevendo em relação aos falsos mestres, essa é a ideia. E aí a gente vê, ó, que ele fala assim, ó, eu queria escrever sobre a salvação, eu queria escrever sobre um assunto light, sobre um tema, eu decidi, vou escrever, mas eu queria escrever sobre um tema light, sobre a salvação, uma coisa boa, sobre uma esperança, uma coisa legal. Mas aí ele fala que ele foi obrigado a escrever, exortando a batalhar diligentemente pela fé. Até pelo contexto que a igreja estava vivendo, né? Aí ele foi, então, obrigado. O Espírito o impeliu, compeliu para escrever para a igreja que a igreja precisava batalhar pela fé. Guerra é guerra. Veja que ele falou, ó, no 3, amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, ele foi impedido de escrever sobre um tema mais ameno, uma coisa mais tranquila, e ele foi obrigado a escrever. Vocês estão em guerra, precisam batalhar e batalhar pela fé. Aí ele fala, ó, na epístola dele, vocês estão cientes, traga a lembrança de vocês, lembrem-se. Ele fala, vocês já estão cientes, lembre-se, ó, que Deus, ele livrou o povo do Egito e ele destruiu aqueles que não creram. Lá na história do povo de Israel, ele vai falar que quando ele livrou o povo de Israel, ele destruiu
aqueles que não acreditaram. E ele vai falar depois de anjos, olha só, uma passagem aí difícil, ó. Anjos que estão sobre trevas e algemas, aguardando o juízo, a mesma coisa que Pedro escreveu. Vamos ver lá, ó. Vamos ver aqui, ó. No 5, quero, pois, lembrar-vos, embora já esteja ciente de tudo de uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirou da terra do Egito, destruiu os que não creram. Ele fala assim, e há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Vai falar, ó, que ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, tem anjos que não guardaram o seu estado natural. E que Jesus, ele está falando que Deus, então, está guardando esses anjos para juízo sobre algemas, ó, sobre trevas e algemas para juízo, para serem julgados. E ele vai falar assim, ó, depois, ó, em relação a Sodoma e Gomorra, lembra disso também, vocês já estão cientes, agora lembra da história de Sodoma e Gomorra, o povo que errou, havendo se entregado à prostituição, seguindo após a carne, o que aconteceu com eles? Eles foram postos a exemplo pelo fogo, ou seja, a cidade foi destruída, foi queimada. E agora ele está falando aqui no contexto de falsos mestres, ele vai dizer, ora, estes da mesma sorte, ó, a estes do mesmo modo. O que ele está querendo dizer? O que está reservado para esses falsos mestres não é menos do que o Senhor fez com o povo do Egito que não creu nele. Não é menos do que o que ele fez com os anjos que se rebelaram e que agora estão sobre trevas e algemas aguardando o juízo. O que está reservado para os falsos mestres não é menos do que o que foi feito em Sodoma e Gomorra. A cidade foi queimada. Então ele falou assim: lembra disso. Vocês já sabem, mas traz à memória de vocês o que foi que aconteceu com as pessoas que se rebelaram. E com os anjos que se rebelaram, com a cidade de Sodoma e Gomorra, com o Egito. É a mesma coisa, a esses do mesmo modo. Em relação aos falsos mestres, a esses que agora estão aqui atrapalhando a igreja de Cristo, não será diferente. O juízo será parecido. A justiça de Deus, o braço forte de Deus será semelhante. É isso que Judas está falando quando ele traz esses 3 exemplos aí do Antigo Testamento. E aí ele vai falar sobre as características dos falsos mestres. Eu acho bem legal se a gente tivesse tempo de parar para estudar cada uma dessas características dos falsos mestres, mas ele vai falar aí, ó, são dissimulados. O que é uma pessoa dissimulada? São ímpios. Eles transformam a graça em libertinagem. Basta a gente pensar o que é a graça de Deus, esse favor imerecido. A gente não merece, mas Deus nos dá esse favor. Esses falsos mestres, eles estavam transformando isso em libertinagem. Agora você pode fazer tudo porque você é perdoado. A graça de Deus, pela graça ele te perdoa. Então estão transformando a graça em libertinagem. Eles negam o único e soberano Deus. Olha só o que o autor vai falar em Judas. Ó, eles são sonhadores alucinados. Eles contaminam, eles rejeitam e eles difamam autoridades. Esse é o início das características dos falsos mestres, porque depois ele vai falar um pouco mais das características dos falsos mestres. Mas nessa carta de 25 versículos, olha o tanto que ele está gastando para falar desses falsos mestres, para colocar as claras quais são as características, quem são os falsos mestres e qual a consequência pelas atitudes desses falsos mestres. E aí, ó, dentro do contexto de submissão e respeito, ele vai falar que esses falsos mestres, eles não submetem, eles não respeitam. E aí ele vai falar que o arcanjo Miguel não repreendeu o diabo. Depois a gente vai estudar melhor esse texto aí, que é uma passagem difícil. Nesse momento, o que a gente precisa guardar em relação ao contexto de submissão e respeito? Ele está dizendo que o arcanjo Miguel, que é um anjo lá do céu, né, que é alguém
de lá de cima, que tem autoridade de Deus, ele não repreendeu o diabo no sentido de respeito, no sentido de respeitar a autoridade, no sentido de reconhecer o seu lugar, no sentido de não extrapolar e não fazer mais do que deveria fazer. É o que eu acho, tá, gente? Esse é o meu entendimento quando ele coloca o arcanjo Miguel, que não repreendeu o diabo. Né? Depois a gente vai estudar melhor esse texto. Mas eu penso que é nesse sentido de saber o seu lugar, de saber para qual é a sua qualificação, para que Deus te chamou, o que você tem que fazer. A gente não deve fazer menos do que Deus nos chamou para fazer, mas também não fazer mais, né? Os falsos mestres, eles não entendem, o texto vai falar que as coisas que eles não entendiam, eles estavam difamando, estavam indo muito além do que eles deveriam fazer. As coisas que eles não entendem, eles difamam. E as coisas que eles entendem. E aí o texto vai falar que como os brutos, eles se corrompem. Eles entendem como brutos e eles corrompem. Então é aquilo. Os falsos mestres, quando eles não entendiam, eles falavam mal daquilo que eles não entendiam. E as coisas que eles tinham entendimento, ainda assim, eles corrompiam, eles faziam de forma errada, eles não obedeciam, não respeitavam, não se submetiam. É isso que o texto está dizendo aí. E aí ele vai falar o seguinte, ó, ai deles. E aí ele vai dar 3 exemplos do Antigo Testamento. Ai deles, porque eles foram no caminho de Caim, no erro de Balaão e na revolta de Corá. Aí é só a gente lembrar quem foi Caim, o que ele fez. Qual foi o erro de Balaão? O que ele fez? Algumas pessoas têm dúvida se Balaão agiu certo ou se agiu errado. Aí o escritor está dizendo, ele errou, Balaão errou. Ó, o erro de Balaão, a revolta de Corá, ou Coré, né, em algumas versões, que se levantou contra Moisés, né, e foi consumido pela terra, né? Então veja aí que o autor, o que o Judas está querendo dizer é que eles vão sofrer também da mesma forma que sofreram no Antigo Testamento, Caim, Balaão e Corá, ó, eles seguiram, esses falsos mestres estão seguindo pelo mesmo caminho e que vão sofrer condenação de Deus. E aí, ó, outras características do falso mestre, só um minutinho. Outra característica do falsos mestres, gente, vejam lá. Tá escrito no livro também, tudo tirado desse capítulo aí, ó. São rochas submersas. Se a gente parasse para pensar em cada um desses, ó, rochas que não estão vistas, né? São rochas submersas. Festas sem recato. O que o autor quer dizer com isso, né? Ó, pastores de si mesmos, nuvens sem água, árvores mortas. Ele fala um detalhe bem interessante que eu achei da árvore, que ele fala que é em plena estação de dar fruto e não dão fruto. Sem raiz também, é o que ele fala aí, árvores mortas. Ondas braviam, que tem só espuma, né? Ele vai falar sobre isso. Estrelas errantes, negridão, trevas para sempre. Essas são as características dos falsos mestres. Isso é o que os falsos mestres representam para a igreja de Cristo. E aí ele vai falar que Enoque profetizou. Enoque profetizou sobre eles. Enoque, ele fala que é o 7º da geração lá de Adão, que profetizou. E realmente isso aí é uma passagem difícil também, gente, porque existe esse livro de Enoque que não é considerado um livro inspirado e que, de acordo com a professora Claueli, que eu não tive acesso, mas ela disse que essa profecia tem tudo a ver com o que está escrito realmente no livro de Enoque. É um livro para pesquisa, é um livro que não é considerado inspirado, mas que foi mencionado por Judas e que realmente está escrito lá. Então é uma passagem difícil aí, né, em relação a isso. E aí, o que ele profetizou? Eles são murmuradores, descontentes, boca arrogante e aduladores interesseiros. Olha, um capítulo só, 25 versículos, como que Judas tem um objetivo específico, desmascarar os falsos mestres. E aí, ó, ele faz uma exortação aos destinatários, tá? Aí ele fala o seguinte, ó, vós, porém,
ele vai falar, ó, vós, porém, tá lá no 17, lembrai-vos o que os apóstolos diziam, que haverá escarnecedores, divisões sensuais. Olha o que ele diz, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais diziam, nos últimos dias haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Então, é isso que ele vai falar, ó. São esses os que promovem divisões sensuais e que não têm o Espírito. Então, ele está falando, lembra disso, ó, vocês têm que lembrar. Ele está trazendo a memória do destinatário, ó. Os apóstolos já diziam que iam se levantar escarnecedores, que iam trazer divisões sensuais. Esses escarnecedores não têm o Espírito. Aí no versículo 20 ele vai falar de novo, ó. Vós, porém, amados, edificando-vos na fé santíssima e orando no Espírito. E ele vai falar, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a sua vida eterna. Então, de novo, ele vai falar sobre edificar sobre a fé, ele vai falar sobre orar, ele vai falar sobre guardar-vos em amor. E aí, uma coisa que é bem interessante, ele vai falar assim, ó, no 22, compadecei-vos de alguns que estão em dúvidas. Então, ele fala, tem algumas pessoas que estão aí no meio de vocês, que estão com dúvidas, e com esses falsos mestres levantando, o negócio fica pior ainda. Salvai-os arrebatando do fogo. É isso que o texto diz. E quanto a vós outros, sede compassivos, tá? E aí ele vai falar assim, ó, sede compassivos, e quanto aos outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então tá falando que eles precisam ser compassivos, mas que eles precisam detestar até a roupa contaminada pela carne. Cuidar com os falsos mestres. Essa separação precisa realmente existir, né? No sentido de não ouvir, de não dar ouvidos, né? De não se deixar levar pelo ensino dos falsos mestres, detestar o ensino deles, detestar até a roupa. E aí, ó, vamos para as passagens difíceis que o texto nos diz. Capítulo 1, versículo 6, vai falar o seguinte, ó. 1:6 vai falar o seguinte, ó. E a anjos os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Aí eu anotei, anjos contra Deus que estão aguardando o julgamento. É isso que o texto está dizendo. Que anjos são esses? Que pecados esses anjos cometeram? Qual era o seu estado original? Porque ele está falando que eles foram contra Deus, estão aguardando julgamento, que eles não guardaram o seu estado original. Qual era o seu estado original? E aí eu anotei o seguinte, ó, talvez sejam os anjos que se rebelaram com Lúcifer, sendo expulsos do céu. A gente viu isso em 2 Pedro, essa passagem é uma passagem idêntica, né? E também talvez o seu pecado de rebeldia talvez seu pecado de rebeldia os tenha contaminado de forma que eles não eram mais perfeitos, como na criação de Deus. Por isso que eles não guardaram o estado original. Talvez eles não sejam mais perfeitos por conta do pecado, porque a gente sabe que o próprio homem, Adão, né, tinha uma capacidade muito maior, mas o pecado fez com que Adão caísse e fez com que Adão diminuísse em relação a tudo que ele era na criação, né? Então, talvez seja isso também, o fato de não ter guardado seu estado original. Ou talvez a gente viu lá que poderia também ser aqueles anjos mencionados em Gênesis, que se relacionaram com mulheres e não guardaram seu estado original, no sentido de que se envolveram com mulheres, enfim. Pode ser a primeira ou a segunda opção, tá? Pode ser isso que o texto está dizendo. O autor não explica. O fato que a gente precisa entender é que existiram anjos que se rebelaram contra Deus e que foram presos, por isso estão aguardando o julgamento. Esses anjos não estão mais
no seu estado original, ou seja, como foram criados, né? Provavelmente da forma como eles foram criados. Isso o texto está dizendo, e isso para isso a gente tem resposta. Aí no 1:9 ele vai falar que Miguel disputava com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Vamos ler lá, é uma passagem difícil também, 1:9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. E aí eu pergunto, que corpo de Moisés é esse? A gente já entendeu em relação à submissão, em relação a respeito, em relação à autoridade delegada. O anjo não ultrapassou a autoridade que lhe foi delegada. É isso que o autor está dizendo. Os falsos mestres estão ultrapassando, estão difamando as autoridades que foram constituídas por Deus. E ele está fazendo uma comparação e falando, nem o arcanjo Miguel fez isso com o diabo. E os falsos mestres estão fazendo isso com a autoridade estabelecida agora? É isso que o autor está querendo dizer. E quando ele quer confrontar os falsos mestres, ele traz esse contexto de anjo e demônio que a gente não sabia, para mostrar que como Deus respeita a submissão. É isso, e como os falsos mestres estão agindo errado. Com isso, ele traz um exemplo lá de trás que a gente não conhecia. Então, Miguel disputava com o diabo a respeito do corpo de Moisés. E realmente a gente não sabe, lá em Deuteronômio, o texto diz que Deus o enterrou. É isso que fala lá em Deuteronômio. Quando você volta lá, você vai ver que o texto vai dizer, Deuteronômio 34:6, vai dizer que Deus foi quem enterrou o Moisés. Então, que corpo que está falando isso? Talvez seja mesmo o corpo carnal, porque não é mencionado a pessoa que sepultou Moisés, né? Talvez o próprio anjo tenha sepultado Moisés. Talvez tenha tido realmente uma disputa em relação ao corpo carnal de Moisés, porque de repente, gente, isso é uma ideia, né, que se tem, né? É uma ideia que se tem. De repente, se tivesse tido um túmulo e enterro de Moisés, talvez os próprios judeus, né, os próprios israelitas, talvez eles iriam idolatrar até o sepulcro de Moisés, né? Tal era porque amavam Moisés, porque tinham Moisés como um grande líder. Não se sabe, porque alguns conjecturam em relação a isso, que se tivesse um lugar específico, o corpo de Moisés, talvez existia até idolatria. Então, o texto não fala, né? Não mostra aí nenhuma pessoa enterrando Moisés. A gente não vê isso, né? Ninguém enterrando Moisés. E agora o escritor vai dizer de Judas, agora no Novo Testamento, né? Anos depois, ele vem dizer que o arcanjo, disputava pelo corpo de Moisés. Então, talvez seja esse corpo físico mesmo, né? Ou talvez ele esteja falando de um corpo espiritual e uma disputa de anjo e demônio em relação à salvação de Moisés. Talvez também tenha sido isso. Existe também alguns que acreditam que seja isso quando se fala sobre o corpo de Moisés, tá? Método panorâmico, qual a ideia central e qual a razão principal por ter sido escrito esse livro? Nós já estamos no finalzinho aí, tá, gente? A ideia central: falsos mestres e doutrinas errôneas estavam se levantando, como foi profetizado. O próprio autor fala que os apóstolos já tinham dito isso, que falsos mestres, doutrinas errôneas iam se levantar. Para quê? Para destruir a fé dos cristãos, para que o evangelho não chegasse até nós, ou para contaminar a essência do evangelho. Imagina se um desses ensinos gnósticos entrassem e realmente influenciasse, porque era a igreja do primeiro século, né? Então Judas apresenta a resposta, né? Para não se deixarem levar por tudo isso que os falsos mestres estavam ensinando, essas doutrinas,
e que eles deveriam crescer em fé, que eles deveriam exercitar a fé, que eles deveriam ter esse coração disposto a acreditar no evangelho genuíno que fora pregado pelos discípulos outrora. Razão principal: exortar os cristãos, exortar a igreja a que se exercitassem e estivessem crescendo em fé para não serem contaminados, e mais que isso, para não deixar que a essência do evangelho fosse contaminada nessa igreja aí do primeiro século. E aí ele fala, e orando no Espírito. Então, exercitar a fé, orar no Espírito e acautelar, tomar cuidado em relação aos falsos mestres. E aí a gente vai para a estrutura. Coloquei a estrutura aí para ficar mais fácil para a gente não ter que dividir nosso vídeo. Judas, ele escreve então em defesa da vossa fé. O versículo-chave, versículo 20, fala o seguinte: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima e orando no Espírito Santo. Então, é o que ele diz para a igreja: deveria edificar-se na fé. E que fé? A fé santíssima, a fé genuína, a fé verdadeira, não a fé naquilo que estava sendo pregado pelos falsos mestres, mas a fé que eles tinham com base na doutrina e dos apóstolos, naquilo que tinham aprendido com os apóstolos, e orando no Espírito. Aí, do versículo 1 até o versículo 16, eu anotei o seguinte, coloquei na estrutura: os homens ímpios serão punidos. É o que ele fala aí no início. Primeiro ele fala, nesse primeiro início da epístola, ele vai falar sobre a desobediência e insubordinação, insubmissão dos homens ímpios, dos falsos mestres, e aí ele compara com o Antigo Testamento e fala, eles serão punidos. Se anjos foram punidos, se o povo de Israel, aqueles que não obedeceram a Moisés, Corá, por exemplo, foi punido. Se no Egito, aqueles que não creram, que não obedeceram foram punidos, quanto mais os ímpios que agora estão tentando contaminar o evangelho genuíno. Ele diz, os homens ímpios serão punidos. No início ele se apresenta, Judas, irmão de Tiago, aos amados. Ele vai falar sobre os homens ímpios. Os homens ímpios negam a Deus, mas haverá juízo e punição. Ai deles, porque tudo eles difamam, mas Enoque profetizou contra eles, eles serão punidos. Ele foi profetizado que se levantariam, mas que seriam punidos. E aí do capítulo 17 até o final, ele vai falar para edificar a vossa fé. Guardai-vos no amor de Deus, e aí no final ele vai fazer uma doxologia, e aí ele vai dizer, ao único Deus glória. A doxologia, capítulo 24, versículo 24 e 25, fala o seguinte: ora, aquele que é poderoso para vos guardar dos tropeços, olha a ideia aí de guardar, de cuidado, de vigilância, para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. E assim Judas termina a sua epístola. Deus abençoe vocês, meus queridos. Eu vou parar a gravação, e vou dar uns avisinhos para vocês lá na continuidade do vídeo, tá? Mas aí termina a nossa aula. Deus abençoe vocês. Não estaremos mais juntos em aula telepresencial, só aula gravada, tá bom?